Olá, amigos do canal Consciência a Serviço do Ser 2. Como anunciado durante a semana, através da comunidade no YouTube, nós hoje apresentaremos um vídeo intitulado As Três Mentes. E vamos dar ao luxo de lermos agora uma introdução a essas explicações que foram escritas lá na comunidade do YouTube, do canal Consciência a Serviço do Ser. Este é um texto que nos introduz ao tema e diz respeito a uma postagem feita no blog do Dr. Joe Dispenza essa semana passada e a continuação nessa semana. E lá ele coloca algumas coisas muito interessantes. Então, sentimos a necessidade de fazer esse vídeo para ampliar a nossa compreensão em relação a esses aspectos bem específicos desses ensinamentos que permeiam várias escolas. Não é propriedade de uma escola só de sabedoria. Então eu vou ler para vocês como introdução e depois nós vamos conversar sobre as três mentes. Através da prática da presença, ou autoobservação silenciosa, e isso se aprende a fazer, né? Percebemos com clareza que existem milhares ou até milhões de mentes, entre aspas, no nosso estressado sistema nervoso. Do ponto de vista fisiológico, científico, cada pensamento que surge, cada desejo que quer manifestar-se em hábito, cada impulso inconsciente ou involuntário tem sua respectiva base de transmissão, digamos. O Dr. Joe Dispenza acertadamente nos mostra, na obra Como se Tornar Sobrenatural, que todas reunião ou agrupamento de células nervosas, neurônios, que levam ou trazem informações através de cargas eletromagnéticas e de neurotransmissores, constituem-se em uma mente separada do todo orgânico, com suas funções estabelecidas e, acima de tudo, cada mente, cada estrutura dessa, luta por permanecer viva e atuante em nós, isto é, repetir o mesmo impulso, repetir a mesma informação, o mesmo comportamento. Segundo após segundo. Por isso, uma mudança significativa em nosso estado interior deve ser impulsionada por uma energia superior àquela que tal conjunto de pensamentos, sentimentos, atos e palavras possui dentro de si e que usa para continuar repetindo a mesma coisa todos os dias de nossa existência. As escolas de sabedoria antiga falavam a mesma coisa, utilizando outras palavras, outros símbolos, que são fruto de uma visão interior dos mestres iluminados dessas escolas de sabedoria. Eles nos dizem que cada pensamento, ou conjunto definido de pensamentos, são a viva personificação ou imagem de um agregado psíquico ou uma entidade psicológica que vive dentro de nós, podendo ter uma aparência gigantesca ou diminuta. Esses são os eus, ou formas mentais vivas, que no seu conjunto constituem o ego, e que aprisiona a maioria das partículas de essência divina, de energia, que existe dentro de nós. Esse vídeo que nós gravaremos agora, estamos gravando, irá nos explicar sobre outro ponto de vista. Que existe uma substância ou matéria mental dentro de nossa psicologia interna e que ela se organiza em três tipos diferentes de manifestação ou existência. Primeiro, a mente analítica ou sensorial. O nosso intelecto ou nossa memória superficial. 2. A mente intermediária
Onde estão nossas crenças? Obviamente, limitantes. E 3, a mente interior que precisa se desenvolver e se abrir dentro de nós. Essa mente usa a autêntica inteligência que possuímos em base da intuição e da imaginação criadora. Poderes superiores do ser em nós. Todo mestre verdadeiro desenvolve sua mente interior. Então, baseado nessa introdução, vamos começar então esse vídeo específico chamado de 3 mentes. Antes disso, queremos salientar que o contato conosco se faz através desse e-mail que está em cima do vídeo. ciência@gmail.com. Quem quiser entrar em contato, envie um e-mail para a gente com perguntas, com dúvidas, etc, etc. Esse e-mail também serve como porta de entrada ao grupo Tolteca 3 no Telegram, no qual nós dispomos aí uma série de materiais exclusivos ao grupo. E ele é o grupo inicial. Quem quiser saber maiores informações, mande um e-mail para esse endereço. Lembrando que é ciência é 2 As, né? Ciência a serviço do ser, e o serviço não tem C cedilha, porque nesses escritos de e-mail não existe C cedilha. Então é servico. Ciência a servico do ser, @gmail.com. Vamos lá então, vamos chamar na tela, compartilhar com vocês o primeiro desenho, que é a capa desse vídeo. Então aí nós temos dividido. Está chegando agora, ó. Vamos lá. De um lado, em primeiro lugar, nós temos a mente analítica ou sensorial. Depois, a mente intermediária, onde estão as crenças. E o terceiro aspecto, mais profundo, a mente interior. Nós vamos analisar cada uma delas, explicá-las, para que cada um perceba em si mesmo o funcionamento disso, que se chama 3 mentes. E agora vamos individualizar cada um desses aspectos. Vamos chamar na tela aqui o primeiro aspecto. A mente analítica ou sensorial. Vamos entender como funciona? Na gravura aí, a ideia que desejamos passar é que tudo que lemos, tudo que percebemos com 5 sentidos, são depositados em forma de imagens e ideias nessa mente analítica ou sensorial. É como uma reserva de conhecimento ou uma forma de obter um nível de conhecimento sobre o mundo que nos cerca. Não há nenhum problema na mente analítica ou sensorial em si mesma. Ela nos serve para nos orientar nas ruas quando caminhamos, para que um carro não nos atropele. Através dos olhos a gente identifica e ali a mente entende que o carro está chegando e não precisamos atravessar naquele momento, senão vai acontecer um acidente. Também aprendemos a fazer todas as tarefas aqui no mundo físico, seja quais forem, através da mente analítica. Também muitas ideias a respeito do mundo são transmitidas dos nossos semelhantes para nós através da mente analítica. E a mente analítica, no decorrer do tempo, vai sendo acumulado de muitos conhecimentos, potencialmente sobre o mundo que nos cerca. Quando nos deparamos com o autoconhecimento, e aí fazemos uma diferença clássica, né? É auto com U, auto é para dentro. Não é aquele alto com L, no sentido de altura, mas alto, para dentro, conhecer-se a si mesmo. Então temos uma oportunidade magnífica de um conhecimento muito especial, que nos ensina a olhar para dentro disso aí.
Não somente isso aí, mas também isso, que é a nossa mente analítica. E nesses tempos que vivemos, o ego se desenvolveu de tal maneira, devido ao fato que nós nos exteriorizamos com a nossa consciência cada vez mais adormecida, envolvidas no cotidiano, envolvidas com as coisas materiais da existência, com a sobrevivência, com uma série de fatores, dedicamos praticamente 99% da nossa atenção para fora. E com o passar do tempo, e eu falo de séculos, essa mente analítica tomou o controle da nossa consciência. Os pensamentos ganharam vida e surgem e se manifestam de tal forma que nossa própria consciência, que é a nossa parte divinal, é usada por eles. Essa energia maravilhosa que vem do ser, essa energia fantástica, transcendental da consciência, ela é usada pelo pensamento. E mais que isso, nós nos tornamos viciados no pensamento. Entenda, o pensamento é extremamente útil. Todavia, ele é conhecido como um veículo, ou até mesmo como aquele exemplo magnífico que os mestres nos mostram. Jesus de Nazaré, o grande mestre, entrou em Jerusalém montado no burro. Ninguém imagina o burro montado em Jesus de Nazaré. O burro sempre foi o jumento, o meio de transporte aí, rudimentar, na história da humanidade, assim como o cavalo, é representado por nossa mente. Nada mais é do que a consciência plena, montada e dirigindo todos os processos mentais interiores de forma consciente. Assim também, o Buda nos ensinava que acima da mente está o nosso Buda íntimo, essas partículas de consciência libertadas e despertas, que podem ou não usar o intelecto como uma forma de conhecimento ou de transmissão do conhecimento. Todos nós temos essa mente analítica. Alguns pouco desenvolvida, outros muito desenvolvida. E é esse desequilíbrio que causa muitos problemas em nossa vida. E o trabalho sobre si mesmo, o trabalho de autoconhecimento é saber o que nos falta e o que temos de sobra. O que temos de mais dentro de nós ou o que temos de menos. Então essa mente analítica, até certo ponto, ela é extremamente útil quando usada de forma sábia. Mas usada de forma mecânica, automática, como nossa civilização dá prioridade, porque toda a educação do jardim de infância ao secundário ou ao segundo grau e acompanhando as universidades, todas as informações que recebemos do mundo cotidiano e da sociedade ao redor se limitam a alimentar a mente analítica, nada mais do que isso. Encher essa biblioteca de livros, como se diz. E, no entanto, quase que 100% desses livros não nos ensinam a adquirir as virtudes do ser que nos poderiam nortear pelo caminho da existência. É por isso que, muitas vezes, ficamos muito infelizes, muito tristes, obcecados até por alguma coisa, deprimidos. Ou seja, o nosso comportamento fica à margem, fica completamente dominado por coisas que existem dentro de nós e que não conhecemos e que confundimos com nós mesmos. A isso, vocês já sabem, nós damos o nome de ego. Algumas faces, alguns aspectos do ego podem ser conhecidos à simples vista. Por exemplo, quando algo nos incomoda profundamente e nos ficamos desequilibrados a tal ponto de sentir ira, de sentir raiva. Ali, se uma pessoa está atenta a si mesma, ela pode verificar por si mesma o que causa nela a raiva. E assim por diante. São aspectos tão simples e tão grotescos do ego que, à simples vista, qualquer um pode observar-se em si mesmo. E também pode compreender o dano que causa, não só a si mesmo, mas ao mundo ao redor, nas relações que temos com as pessoas e com o próprio planeta.
Então, a mente analítica, ela é a primeira porta por onde entram os ensinamentos, seja quais forem. Hoje, o ser humano dá uma importância muito grande à mente analítica e acabou escravo dela. É muito comum as pessoas terem conhecimentos maravilhosos, mas não saberem como colocar em prática. Então, a mente analítica torna-se um obstáculo à iluminação. Porque começa a funcionar hoje, no século XXI, e não é de hoje que isso aconteceu, ela funciona independentemente da nossa vontade. Se por um momento nós desejamos descansar e diminuir a quantidade de pensamentos para até ter capacidade de serenidade e lucidez para resolver alguma coisa, não conseguimos. Porque, como disse, o burro está acostumado a montar no dono. Ele tem maus hábitos, ele foi acostumado de forma desequilibrada. E existem, claro, aspectos do ego que se desenvolvem e crescem através da mente analítica. Todo conhecimento que nos ajuda a viver melhor, ele é válido. Todavia, dentro da mente analítica, quando a consciência não está em funcionamento, nós somos capazes de produzir e criar, a partir de ideias de terceiros, de outras pessoas, coisas que, na verdade, poderão nos autodestruir e destruir os demais. Um exemplo disso é quando o ser humano não tem em si mesmo desenvolvida a consciência do ser, ele é capaz de uma tecnologia maravilhosa transformar aquilo em uma arma para matar seu semelhante. Não é preciso muito exercício mental para compreender o que está sendo dito. Vejam, por exemplo, as bombas, a tecnologia de guerra do ser humano atual. Isso, de fato, é uma prova cabal do desequilíbrio em que existe entre o saber e o ser dentro de nós. Quando nós sabemos muito, mas o ser não consegue se manifestar em nós, nós fazemos as escolhas péssimas, movidos por tal e qual interesse pessoal. Às vezes, até mesmo tendo boas intenções. Mas se a consciência ali não está presente, nós acabamos com que, em certos desequilíbrios a nível de civilização, que sim, podemos nos autodestruir num piscar de olhos. Vejam, os armamentos nucleares, muitas espécies de tecnologia que, ao contrário de causar benefício ao ser humano, não só causam malefício, como implantam medo na civilização, e mais que isso, põe em perigo a existência do planeta. Essa mente analítica, ela deve ser compreendida como uma porta de entrada e uma forma de comunicação. Mas ela realmente é apenas uma introdução ao verdadeiro conhecimento ou à compreensão profunda. É através da mente analítica que nós nos comunicamos e começamos a entender as coisas. Mas, vejam, começamos a entender. Quando alguém quer explicar tudo em palavras, fica limitado, porque a mente analítica, apesar de sua quantidade de informações absurdas que são capazes de reter, não são capazes de ir além e criar algo novo. Quando a gente vê uma invenção ou uma coisa assim extraordinária no mundo moderno, é porque aquela pessoa se conectou com uma outra área que não a mente analítica somente. E aí ela traz para dentro de si uma informação nova e através da sua mente analítica ela pode estabelecer uma forma de manifestação física daquela tecnologia ou daquele conhecimento. Mas isso é bem restrito. A mente analítica não nos leva à felicidade e nem à união completa com a divindade. Ela não traz a serenidade e nem muito menos a felicidade que nós precisamos. Ela é um instrumento para poder conviver de forma a nos comunicar uns com os outros.
E é por isso que se chama analítica, porque ela é capaz de separar as coisas em pedacinhos na intenção de compreendermos como funciona cada coisa nesse mundo. Levando em conta que muitas vezes não somos capazes de entender e aquilo que entra na mente analítica é desfigurado. Porque é necessário uma outra coisa mais profunda que seja capaz de selecionar o que é útil do que é inútil para nós. Um exemplo, nós poderíamos ler milhares de livros sobre autoconhecimento, mas se essas informações não chegarem à consciência do ser dentro de nós, nós saberemos dizer exatamente o que um grande mestre falou, ou o que outro disse, ou o que ele ensina, mas nada mais que isso. A pessoa pode se autoiludir dizendo que, como sabe, os funcionamentos das dimensões, dos corpos internos, dos universos, etc., ela se autoilude achando que se encontra numa posição espiritual superior. Mas a mente analítica nada é que uma roupa que nós pomos. Claro, existem roupas que já estão furadinhas, desgastadas, etc. Então nós usamos aí para fazer limpeza, né, etc, etc. E existem outras roupas que nós usamos para ir a festas, a congressos, coisas de natureza social que têm uma importância maior, então nos vestimos corretamente. Isso é a mente analítica. Em si não muda nada a pessoa, é apenas uma aparência. Sim, usando de forma conscientemente, nós podemos utilizar esses conhecimentos que vamos adquirindo na mente analítica para o nosso progresso individual, espiritual e material, e também do mundo que nos cerca. Mas em si mesmo, a mente analítica, nos dias de hoje, é um obstáculo à iluminação. E pelo simples fato, vocês quiserem fazer um teste em si mesmos, tentem parar de pensar. Não, somos escravos do pensamento hoje. O pensamento tomou um poder enorme sobre nós e ele não para um segundo. Por isso as práticas que aqui estudamos e compartilhamos e praticamos com vocês, para que a essa consciência, isso que não tem nome, mas que pode ser percebido por nós e pode ser manifestado, venha tomar conta dos processos psicológicos. Venha assumir o seu templo interior, que somos nós em última análise. E a mente sensorial também é chamada, por quê? Porque ela se alimenta de tudo que os 5 sentidos percebem. E cada vez que percebemos alguma coisa com os 5 sentidos, surgem pensamentos para interpretá-lo. Interpretar aquele som, interpretar aquela imagem. Isso quem faz é o ego dentro de nós. E aí está o problema. As percepções dos 5 sentidos chegam diretamente sobre tal ou qual aspecto interior negativo que temos dentro de nós. É como um tagarela, um papagaio falante. Não imagine um papagaio, imagine um bando de papagaios que ficam disputando quem vai falar mais alto na nossa cabeça. Esses são os eus, o conjunto de elementos psicológicos que cada um carrega dentro de si mesmo. Então a mente analítica tem sua importância na medida que nos revela aspectos superficiais, mas importantes, do conhecimento e do convívio humano. No entanto, ela tem o seu limite. Ela deve ser como um HD, né? Que guardamos as informações. Mas o HD não pode funcionar sozinho, senão ele tem um vírus. O que é um vírus? O vírus é um programa instalado num computador e age por conta própria, com seus próprios objetivos. Entendo, amigo, o ego é um vírus. Um vírus como um cavalo de Troia, que tem milhares de outros vírus dentro de si. E luta por dominar por completo o nosso computador. A mente analítica é um aspecto desse computador que estamos citando como exemplo. Ela pode ser muito útil para nós, mas infelizmente, de forma desequilibrada, como estamos hoje em dia, é impossível que isso nos leve a alguma espécie de progresso, até mesmo material. Quanto esforço uma pessoa faz para estudar e subir na vida? E muitas vezes, cada dia que passa, o esforço tem que ser maior e maior, e isso lhe causa um modo de sobrevivência e um estresse absurdo, que no final ela alcança aquele emprego que tanto desejava e, no entanto, está doente. Se não está doente fisicamente, está doente psicologicamente.
obcecada pelas coisas materiais do mundo. Veja, as coisas materiais do mundo são importantes, mas não tão importantes o suficiente para fazermos dela a coisa mais importante da nossa vida. Então, a mente analítica começa a se desenvolver quando a gente é pequeno, quando nasce praticamente. E aí vamos depositando várias espécies de conhecimento aí, sobre tudo. Né? E existe aquelas pessoas que se dedicam a ler, a ler, a ler e acumular conhecimentos, acumular conhecimentos, acumular conhecimentos. E isso alimenta esse aspecto negativo em nós. Porque se esses conhecimentos não se transformarem em algo verdadeiro dentro de nós, eles vão simplesmente ocupar lugar. E vão dominar a nossa personalidade, porque o ego vem e diz, não, eu sei sobre isso, eu sei sobre aquilo, como se isso fizesse alguma diferença. Como se isso nos tornasse melhor ou mais importante que os nossos seres humanos, os outros seres humanos que nos rodeiam. Então a mente analítica é um instrumento necessário, com o qual nós aprendemos determinado nível de conhecimentos e podemos entrar em contato com o mundo que nos cerca, com os nossos semelhantes. Buda tem uma frase muito interessante, Buda Gautama Sakyamuni. Logo é preciso afirmar que muitas vezes, quando falamos de Buda, estamos nos referindo ao Buda que existe dentro de cada um de nós. Buda é um grau de despertar, um grau de consciência iluminada, um grau de iluminação. E aquele indivíduo chamado Sakyamuni, Gautama Sakyamuni, alcançou esse grau de Buda. Existiram centenas de Budas, e existem centenas e milhares de Budas, em diferentes graus de iluminação. Nós temos dentro de nós uma semente do Buda, que é a nossa própria consciência íntima, uma semente de luz, e que se a alimentarmos corretamente, de forma equilibrada, e permitirmos que ela execute o que precisa executar dentro de nós, ao nos unirmos completamente, somos ela. Então ela vai se resplandecendo como luz pura. E dentro de cada agregado psíquico, dentro de cada pensamento involuntário, dentro de cada sensação negativa e pensamento negativo, existe um pedaço do Buda aprisionado, praticamente morto ali dentro, sendo sugado. Quando vamos trabalhando com a morte do ego, vamos libertando essas partículas de consciência. Lá no budismo ortodoxo antigo se chamava de Buddhata. Era esse nome que dava à consciência. As partículas de essência que vêm do alto, vêm das dimensões superiores para habitar esse corpo físico e precisam de um choque para despertarem por completo. Senão, acabam evoluindo no tempo nessa forma como conhecemos, de pensamentos involuntários, né? De pensamentos mecânicos, emoções violentas, agressivas, selvagens. Então, dada essa explicação, o Buda Gautama Sakyamuni, esse personagem que viveu há milhares de anos atrás, nos dizia que uma mente que é governada exclusivamente pelos 5 sentidos, ou seja, uma mente que pensa que isso que ela vê através dos olhos, que ela ouve pelos ouvidos, que ela sente pelo tato, que ela sente como gosto ou olfato, é toda a realidade, ou seja, uma mente que está escrava dos 5 sentidos, presa nas coisas do mundo material, dessas frequências mais baixas da existência, é exatamente igual a um barco sem capitão, sem leme e sem motor, no meio de um oceano bravio. Não é difícil adivinhar qual vai ser o destino de um barco nessas condições. Quando a onda vem, o barco vai. Quando a onda vai, o barco vem. Ou seja, passamos a ser governados pelos nossos semelhantes, que também não se autogovernam. Ora, se alguém não se governa, alguém governa a pessoa. Se não sou eu que decido, quem decide por mim? Sobre a minha vida, é óbvio. Não? Então, a mente analítica e sensorial, ela precisa de um certo equilíbrio para permitir que esse conhecimento que é recebido pelos 5 sentidos vá mais profundamente em nós.
Quando, por exemplo, nos acostumamos a aprender a ouvir, nos treinamos para isso. Então aprendemos muito mais. Muitíssimo mais. Porque enquanto estamos ouvindo, não estamos pensando. E o que ocorre conosco é que a mente analítica não desliga nunca. E chega um momento que ela causa um estresse absurdo no nosso corpo e em todas as funções. Ela faz o corpo entrar em desequilíbrio completo. Então, existem aspectos negativos da mente analítica pelo seu hipertrofiamento, pelo seu crescimento exagerado. E isso é estimulado pelas mídias, pela cultura, pela educação. Ou seja, essa é a única forma de educação, entre aspas, que é cultivada e desenvolvida. E quanto mais alimento nós damos para a mente analítica, mais desequilibrados nós ficamos. Então é preciso manifestar em nós novas ideias. E essas ideias só podem aparecer se a consciência estiver em funcionamento. A mente analítica é capaz de funcionar sem nenhuma espécie de interferência na consciência. E quando isso acontece, os homens matam os outros, uns aos outros, ferem quem amam, cometem coisas horríveis em nome da ciência ou de alguma espécie de filosofia, porque ali não está presente a consciência. Então, a mente analítica é algo que devemos observar dentro de nós, e assim como um cachorro que precisa ser educado, imagine um cachorro daqueles bem grandes, né? E que nasce pequenininho, e a gente precisa dar uma domesticação, entre aspas, né? Dizer ao cachorro que nós precisamos dele e para que ele aprenda a se controlar também. Então, essa instrução que é dada a um animal, por exemplo, imagine se nós não damos e o cachorro cresce e ele é feroz, ele ataca qualquer pessoa. E somos responsáveis por isso. Isso é apenas um exemplo, né? No caso aqui, o cachorro não só ataca a outras pessoas, ataca sobretudo a nós mesmos. Ele toma conta da casa, ele deita na cama, não te deixa chegar no quarto, ele quer fazer a vontade dele, ele rasga as coisas, ou seja, ele faz o que der na telha. A mente, o intelecto é assim. E ele tem um arquivo poderoso de memória, não é uma memória superficial. E essa civilização que vivemos cultua o intelecto e essa memória superficial. Estimula todos nós. E nós caímos no conto de acreditarmos que ao superletar a nossa mente analítica, podemos chegar a algum melhor lugar do que esse que estamos. E depois descobrimos que não. Que ao nos alimentar a mente analítica de forma desequilibrada, ela se transforma em algo horrível dentro de nós. E que nos causa uma perturbação completa. Muitas das causas de depressão, angústia, aquilo que é chamado hoje de bipolaridade, etc., são desequilíbrios da mente analítica refletidas no funcionamento geral do comportamento humano. Ler é muito importante, mas ler com atenção e em pedaços. Sobretudo livros que nos ensinam sobre a consciência e sobre coisas mais profundas da natureza, não pode ser lido como um jornal. De maneira alguma. Porque senão essas informações ficarão apenas na superficialidade. E aí falamos, será que isso é verdade? Não, não é verdade. Que não sei o quê. Muitas vezes desperdiçamos conhecimentos porque eles ficam apenas na mente analítica. E dali não avançam para dentro de nós. Não há compreensão profunda. Então, ler e estudar esses temas mais profundos necessita de ser quantidades menores e concentração no que está lendo para entendermos, dar tempo e força suficiente à consciência para que ela possa deglutir esses ensinamentos. O livro maravilhoso que seja, qualquer livro estupendo, um livro de um grande mestre, que é lido em um dia, ou 2, ou 3, o que vamos aprender? Aprender o que já sabemos, porque aquilo vai ficar a nível superficial. Então as obras precisam ser estudadas, como um aluno no colégio, parágrafo por parágrafo, para que aquilo possa chegar aonde é necessário, porque existem diversos bloqueios dentro de nós. Então, quando damos tempo ao tempo e vamos assimilando aos poucos o que quer dizer aquele parágrafo que alguém escreveu,
uma obra verdadeiramente esotérica, de natureza espiritual, não basta apenas saber repetir as palavras, nós temos que entender o profundo significado do que o mestre escreveu ali, ou do que aquele autor, aquele adepto, seja o que for, escreveu. Assim é a mente analítica. Então, hoje nós precisamos colocar o freio na mente analítica e nos dedicarmos a observá-la para que ela perca a força que ela tem sobre a consciência. E que seja a consciência que se utilize dela. E não ao contrário, como estamos observando em todos nós hoje. Porque a consciência tem poderes e faculdades que podem nos garantir a experiência direta daquele conhecimento que estamos lendo. Isso vai ficar mais claro agora. Existe uma segunda mente, digamos, um segundo departamento, que é a mente intermediária. Existem pessoas que cultuam a sua mente intelectual. E não é raro essas pessoas se transformarem em materialistas. São pessoas que têm um ceticismo enorme e têm dificuldades enormes de compreender e vivenciar a parte espiritual. Já outras têm pouco desenvolvido a mente analítica, mas, por conseguinte, teria à disposição as forças emocionais para, através delas, adquirir um pouco mais de compreensão. Então, a consciência, sem dúvida alguma, se existe um lugar onde ela se manifesta de forma plena, o contato direto com o nosso ser é através da emoção, através do nosso coração. Claro, hoje sabemos que existe cerca de 20 mil neurônios importantíssimos no centro do coração. E isso vem explicar, cientificamente, por que a filosofia ou as escolas de sabedoria antiga sempre colocavam no centro o coração. O centro da decisão humana é o coração, porque é a fonte de equilíbrio. Todavia, também, o desperdício em energias emocionais tornou nosso coração essa imagem. Então, o ego também tomou conta de grande parte das energias emocionais e, claro, se manifesta de forma com emoções inferiores, de medo, angústia, ressentimento, mágoas, tristeza, melancolia, acompanhados, claro, de pensamentos específicos negativos, né? Mas também a mente intermediária é o lugar onde estão as nossas crenças, de vários tipos. E aí é que muitas vezes as pessoas encontram um outro obstáculo. Por exemplo, quando alguém recebe uma informação dentro de uma escola, ou dentro de uma filosofia, ou dentro de uma religião, e ela mesma não procura comprovar aquela informação através da experiência direta, ela simplesmente aceita como uma crença. E lógico, quando ela faz isso, ela desfigura o ensinamento. E ela aceita plenamente da forma que está ali, sem a comprovação direta. Aí é que se transformam as crenças em crenças limitantes. E essa figura, ela representa muito bem o que acontece dentro do nosso coração. Às vezes, por exemplo, uma pessoa que não é de tipo intelectual, a pessoa não leu muitos livros, mas de repente ela recebe uma informação através de uma frase, através de uma palavra, e essa informação poderia penetrar dentro de si e alcançar a consciência que está ali depositada no coração. E fazer exatamente essa comunicação direta com o seu próprio ser interior profundo. Mas, nesse aspecto da mente intermediária está o cadeado. Anteriormente, ela aceitou como verdades muitas coisas que ela não comprovou. Então, essas coisas que ela não comprovou se estabelecem dentro das forças emocionais e se transformam exatamente nisso que está na tela. Encadeados. Não permitem que haja a comunicação entre as informações que vêm de fora
com aquilo que existe dentro. E também não permite a informação do mais sublime que existe dentro, expressado do lado de fora. Toda classe de fanatismos provém disso. Vamos poder até usar um exemplo. Uma pessoa que, infelizmente, se transforma num fanático, primeiro prega aquilo que não conhece, não compreende e não vivencia, e quer obrigar os demais a seguir as mesmas opiniões dela. Isso é a característica do fanático. Podemos ser fanáticos políticos, fanáticos religiosos. Fanáticos existem de todo tipo. Até cientistas se transformam em fanáticos. Fanáticos da sua próprio entendimento, querendo obrigar os outros a pensar da mesma maneira que ele. Então, esse bloqueio, a mente intermediária, é realmente uma mente que precisa ser trabalhada dentro de nós. E a forma de trabalhar é observar tudo que sentimos. Quais reações acontecem na parte emocional? Aqui já foi explicado no canal, e aos poucos nós vamos entendendo que uma forma é trabalhar com o ego no mundo da mente analítica. Aí realmente não devemos ter nenhuma complacência. O Ho Oponopono, com suas 4 frases, bem entendidas e compreendidas por nós, o suficiente, produz um vazio mental. Produz aquele espaço necessário para que a divindade coloque dentro de nós a inspiração. É isso que o fundador lá e a fundadora, Simeona e Dr. Len, que nos ensinou o Ho Oponopono, nos explica claramente. Uma mente vazia se transforma numa mente iluminada. Vazia de quê? De tagarelice. Vazia de pensamentos inúteis. Então, quando isso ocorre, existe o início da coerência entre o coração, esse coração físico, e o nosso cérebro. Começam a atuar de forma coerente. Toda doença física e psicológica que hoje a humanidade enfrenta é porque existe uma incoerência completa entre as forças emocionais e o nosso cérebro. Cada um puxa para um lado. Enquanto que gostaríamos de fazer tal coisa, não fazemos porque a mente analítica, os nossos pensamentos não permitem. Dizem, não, isso é errado. Não faça isso, você vai se expor. E assim por diante. Então vira uma bagunça terrível. A mente intermediária é muito comum em diversas pessoas que frequentam determinadas religiões e filosofias, porque ali encontram aquilo que é necessário para aquele momento para elas. Só que com o passar do tempo elas não notam, mas elas vão ficando fechadas para o verdadeiro conhecimento que vem do coração. Porque alguém lhe diz o que fazer com aquele conhecimento. E ela acredita piamente. Claro, até o dia em que ela sofre um choque ao perceber que o seu líder religioso, o líder filosófico, fez o tal coisa abominável. E aí o que acontece? Mais um cadeado no coração. Ela pode se transformar numa pessoa cética, desacreditando por completo de qualquer princípio religioso. Isso acontece muito. Ou então ela busca outra instituição, já que aquela já não serve mais. Mas o fato é que as forças emocionais, elas podem ser libertadas, cada uma delas, por um trabalho específico, né? A meditação tem muito a ver com isso. E aí esses cadeados vão se abrindo, nós vamos nos vendo livres de nossas próprias crenças limitantes e vamos compreendendo a verdade como ela é e não como nós pensávamos que ela era. Quando alguém começa a remover essas coisas, é como se saísse das costas um enorme peso. Existe um profundo significado esotérico nisso tudo que nós estamos explicando. Todos, creio eu, a grande maioria de vocês, já ouviram as palavras escritas? Deixem que os mortos enterrem seus mortos. Lá na Bíblia. Palavras relatadas que foi o Jesus e o Cristo que disse. Quem são esses mortos? Somos nós. Nós somos os mortos. Porque todos esses cadeados estão fechados. Nós estamos isolados uns dos outros. Presos na teoria da separatividade. Não conseguimos ver realmente o que acontece do lado de fora e nem muito menos no que acontece do lado de dentro de nós. Esses cadeados estão fechados, fechados por nós mesmos há muito e muito tempo. Porque acreditamos em coisas que depois nos causam grande decepção.
Aliás, toda vez que nos desiludimos com algo é porque acreditamos numa mentira. A verdade nunca nos desilusiona. A verdade, na verdade, nos mostra as nossas próprias ilusões. Hoje em dia eu reflito bastante sobre a palavra desilusão, porque a desilusão geralmente faz a gente ficar triste, né? Acabrunhado. No entanto, se nós entendêssemos ou compreendêssemos que a desilusão é simplesmente quando o véu de ilusão cai e nós começamos a enxergar o que está por detrás do véu. Por exemplo, acreditamos numa pessoa que parecia tão maravilhosa, etc. E entregamos nossa vida a ela de forma ingênua. Não entendemos nada. E aí aquela pessoa vai e faz o que fez. Nos trai, nos corrompe, etc. E aí colocamos a culpa na pessoa, aquela coisa toda, e cria aquela mágoa. Mais um cadeado. Toda vez que acreditamos em mentiras, sofremos. Então todo esse trabalho é para a gente primeiro reconhecer em nós onde está essa mente intermediária. Tudo que você, meu amigo, e eu acreditamos sem nunca ter comprovado é uma crença. E existem milhares de crenças que são totalmente falsas. São mentiras que nós acreditamos e que nós nem suspeitamos que não seja verdade. Então, quando começamos a fazer esse trabalho de autoconhecimento, essas mentiras desfilam na nossa frente como pensamentos ou como emoções. E o desenvolvimento da consciência nos permite, de forma cirúrgica, muito delicada, ir abrindo cada um desses cadeados. E quando isso vai acontecendo, uma inteligência superior dentro de nós começa a aparecer. E é isso que, de uma forma mais simplificada, chama-se a mente interior. Observem essa imagem. Ela é utilizada por alguns autores. Nós podemos aprofundar um pouco mais. Tenho certeza que todos vocês compreenderão o necessário para criar dentro de si e desenvolver essa mente interior. Vejam, o cérebro não está descartado. Ele está sobreposto sobre a imagem de um coração. Então, todos os magníficos funcionamentos do cérebro e também a mente analítica estão sob o controle e o cuidado de algo que existe no centro do coração. Quando se alinha coração e cérebro, entramos em homeostase completa. O que é homeostase? O completo equilíbrio entre o lado de fora da existência e o lado de dentro. Começamos a compreender muitas coisas que nem imaginaríamos hoje que existem. E mais que isso, o coração ganha asas. Significa dizer que essa inteligência se desloca no tempo e no espaço para nos trazer a informação precisa e correta. Sempre sobre as ordens do nosso próprio ser íntimo, particular, nosso mestre interior profundo. E não desses pensamentos egóicos comuns e correntes que temos todo dia, a cada instante. Quando isso começa a ocorrer dentro de nós, muitas maravilhas começam a surgir. Doenças de muito tipo começam a ser curadas, porque as doenças, muitas vezes, são fruto do desequilíbrio entre a mente intelectual, analítica, que praticamente estimula o corpo a viver em estado de sobrevivência, em estresse, controlados pela adrenalina e o cortisol, dos hormônios da suprarrenal, como nos ensina Joe Dispenza. Esse equilíbrio vai começando a acontecer dentro de nós e, surpreendentemente, algo muito profundo começa a vir à tona. Uma inteligência que nunca imaginaríamos que tivéssemos. E ela começa a se expressar de forma muito simples dentro de nós. Por isso é comparado esse estado com um estado de criança. Por isso dito, teremos que voltar a ser criança novamente, mas num corpo de adulto. Porque naturalmente uma criança tem essa inteligência quando nasce e depois ela é apagada, escondida
soterrada pela domesticação cultural e pelo ego que já vem junto conosco quando nascemos. Então essa imagem de mente interior é um instrumento capaz, é um instrumento da consciência totalmente aperfeiçoado que nos permite conhecer a natureza do universo, a nossa própria natureza original e a natureza do Deus interior profundo, da divindade, de tudo. E existe uma frase famosa no budismo. Os budistas, em particular, Buda e alguns mestres, são capazes de reduzir a pequenas frases grandes conhecimentos. E isso é maravilhoso. O domínio completo da mente analítica. O desenvolvimento completo do coração em equilíbrio. E aí surge em nós a mente interior. Eles nos dizem, nas unhas de um Buda se reflete as estrelas e o firmamento. Ou seja, a mesma energia divina e consciência divina que está dentro de um de nós é a mesma que cria universos, galáxias ou qualquer outra coisa. Só é possível criar quando a divindade está presente. Senão, não é possível criar, no sentido espiritual e positivo, luminoso da palavra. Quando apaga-se a luz da divindade, nós começamos a criar ovelhas, cachorros, gatos, agregados psíquicos. Por quê? Porque isso é da natureza animal. Nós criamos e também criamos coisas indesejáveis para nós mesmos. Porque, pasmem, existem certas partes obscuras de nós mesmos que se alimentam de sofrimento. Sim, é terrível isso, mas é verdade. Então, quando nós praticamos a autoobservação silenciosa e a presença, já estamos começando a alinhar o nosso cérebro, os nossos complexos funcionamentos psicológicos, da própria mente analítica, com a parte emocional e transcendental do coração. E as asas são representadas, é o meio de transporte dessa inteligência. Um autor magnífico disse, a intuição é a velocidade acelerada da consciência, ou da inteligência humana. Quando alguém desenvolve verdadeiramente e equilibra esses dois aspectos seus, a intuição surge como uma capacidade de saber as coisas sem pensar. Porque dentro dele existe algo a mais, a inteligência superior do ser. É capaz de trazer informações que ele mesmo nunca leu ou ouviu de ninguém. Simplesmente manifestá-la para benefício seu e benefício de todos que a rolam. E a força que impulsiona essas informações é o amor, que surge do mais obscuro lugar de nós mesmos. E é assim que ressuscitamos em espírito. É assim que nosso mestre se desenvolve por completo e toma conta dos 4 veículos, corpo físico, vital, astral e mental, para criar o seu próprio templo, ou recriar o seu próprio templo, e se manifestar com toda a luz nesse universo material. Então a mente interior, poderemos dizer, todo aquele que chega num grau de Buda, desenvolveu por completo a mente interior. Ela tem poderes e faculdades incríveis. Aí estamos relacionados a todas aquelas virtudes que gostaríamos de possuir e estamos lutando, desintegrando o ego, eliminando pensamentos negativos para possuir, para fazer com que aquela energia escape e volte para dentro de si e comece a abrir a mente interior. As práticas de meditação, em particular, são um exercício maravilhoso se nós sabemos fazê-las. Se nós vamos fazer prática de meditação e vamos ficar pensando nas coisas, nós não estamos fazendo prática de meditação. Estamos desenvolvendo de forma muito prejudicial a mente analítica. Porque a meditação tende a ir do grande ao pequeno, até que esse pequeno some e fica só a consciência. O silêncio interior profundo. Toda prática de meditação
nos ensina isso em etapas. Esses exercícios que temos ensinado aqui e tenho compartilhado com vocês, eles procuram isso. Eles procuram produzir, no final, através da prática cotidiana, o silêncio interior profundo para que essa luz que está obscurecida no fundo de nós mesmos possa vir à tona e se manifestar em nós. E aí temos as revelações, as autênticas revelações. Até chegar aí, é um mundo de miragens. Por isso não podemos confiar muitas vezes em imagens que nos chegam durante a meditação, precisamos colocá-las ali, né? Esperando o seu entendimento, porque essas imagens provêm do nosso subconsciente cheio de muitas imagens que capturamos através dos olhos abertos, né? E assim são nossos sonhos e nossos desdobramentos astrais. Mas o objetivo é, na verdade, limpar tudo isso. Limpar o vidro do carro com o para-brisa, né? O limpador de para-brisa serve para isso. Ou, como diz Dom Ruiz, limpar a névoa para que nós consigamos enxergar o outro. O outro é qualquer outra coisa. E através de enxergar o outro, enxergo a mim mesmo. É aquele espelho nevoado dos 4 compromissos. A mente interior aberta e em funcionamento eliminou a névoa. A visão é clara e profunda, sempre organizada e administrada por essa força que se chama luz e amor. Palavras que temos apenas para representar algo que não nos é de todo conhecido. Mas o pouco que essa mente interior esteja funcionando dentro de nós já nos torna totalmente diferentes. Então vejam, os benefícios de se desenvolver a mente interior são magníficos. Isso só se acontece através de uma autodisciplina. Nós precisamos nos disciplinar. Descobrir o que temos de mais e o que temos de menos. Quais comportamentos eu sou totalmente obcecado? E quais comportamentos eu devia ter e não tenho? E me causa problemas na minha vida diária? Começamos assim. Equilibrar-nos. Então, essas 3 mentes, naturalmente, seriam o caminho de desenvolvimento de qualquer ser humano. Se nós tivéssemos uma civilização, e acreditem vocês ou não, elas existem, neste universo maravilhoso aqui atrás, que se dedicam a ensinar a criança, quando nasce, a desenvolver a mente interior. Para isso, ela passa por etapas. Ela passa pela mente analítica, que vai ser a camada mais externa da mente, depois uma mente intermediária, que lhe permite entrar em contato com conteúdos emocionais, e por último, abre-se como uma flor de lótus em cima do pântano, né? É interessante, a lótus nasce em cima de um pântano, de um lodo, e ela nasce para receber a luz que vem de dentro ou do alto, tanto faz a referência. Então a mente interior é magnífica, ela é responsável pelos aqueles estados de êxtase e de felicidade que cada um pode comprovar para si mesmo durante estados profundos de meditação. É a mente interior que os santos antigos, chamados de santos, né? E que se só tornaram santos depois de mortos, porque foram perseguidos terrivelmente pelas religiões estabelecidas da época. E grandes mestres, sejam eles do budismo, ou até mesmo aqui da América do Sul, entre os incas e maias, todos aqueles que queriam alcançar as verdades cósmicas e se libertar por completo da natureza limitante de sua a forma animalesca de viver, abriram sua mente interior profunda e se deram conta. Abrir a mente interior profunda cumpre com aquelas palavras: conhecer a verdade e ela vos libertará. É impossível conhecer a verdade com a mente analítica. Na mente analítica temos apenas referências da verdade, descrições que podem ou não ser verdadeiras. No entanto, a mente interior é capaz de apalpar realidades cósmicas que os nossos 5 sentidos são impossíveis de alcançar.
Isso sabe qualquer pessoa que pratique a meditação e de repente se encontra em uma experiência fora dos seus limites dos 5 sentidos. Os olhos estão fechados, os ouvidos estão fechados. Tudo está fechado dentro dela, nos 5 sentidos, e no entanto o cérebro está percebendo coisas superiores, relacionados, claro, à glândula pineal e seus maravilhosos hormônios que estimulam a percepção poderosa que nos chega através da mente interior. Então, alguns flashes da mente interior, sim, são capazes de ser percebidos por nós mesmo no início da nossa caminhada. Mas não podemos comparar alguém que já esteja bem avançado nesse caminho de equilíbrio completo de todas as partes do seu ser e manifesta de forma clara a mente interior profunda. E num esforço gigantesco, e aí é que o mestre se torna artista, de tentar transmitir em palavras. Como é que se faz isso? Porque a verdade não pode ser transmitida em palavras. Ela está muito além da mente analítica, onde vivem as palavras. Mas nós podemos aprender a como chegar a experimentar pequenas frações da verdade, ou pequenas frações da luz, até que vejamos mais e mais, compreendamos mais e mais. E é isso, em suma, que nós, particularmente aqui, nos dedicamos a fazer abrir em nós a nossa mente interior profunda. E tudo passa a ser suavemente leve, mesmo a mais terrível circunstância, porque enxergamos o que está atrás das aparências. E isso é de forma individual e nasce em nós uma compassividade, uma atividade muito diferente da atividade que o ego quer nos impulsionar todo dia. Não porque nos tornaremos felizes, mas porque para que ele permaneça vivo, ele deve fazê-lo todo dia a mesma coisa. Até que sufoque por completo a luz dentro de nós. E aí o sofrimento nos obriga a ir em busca da luz. Porque em última análise é isso que o sofrimento faz. Nos obrigar a voltar à nossa originalidade. Mas não é o único caminho para chegar à originalidade. Nós aqui compreendemos que o sofrimento é necessário até o momento que você compreende que ele não é necessário. E aí, por conta própria, nós vamos em busca da luz dentro de nós. Esse é o famoso caminho direto, ou via direta. Ao invés de demorar milhões de anos sofrendo, nós podemos fazer isso em 1 ou 2 existências. E nos libertarmos por completo. E nos libertarmos por completo não quer dizer não nascer aqui novamente, porque podemos nascer aqui conscientemente. Mas isso muda completamente a história. Chegar a esse estágio é algo para um mestre muito bem feito, ou uma mestra, né? Porque um mestre pode escolher um corpo físico feminino ou masculino. A nós não é dado esse direito. Viemos a esse mundo de acordo com aquilo que temos dentro. As experiências que precisamos passar, as coisas que precisamos aprender. Muito diferente é o caso de um mestre ou uma mestra, que já tendo grande percentual de consciência, escolhe o segundo, o minuto, a hora, o dia e tudo mais. E se não é capaz de escolher entre muitas escolhas, pelo menos ele escolhe aquela que ele reconhece que poderá lhe impulsionar cada vez mais a se libertar por completo. Então a mente interior é magnífica. E toda vez que cada um de vocês estiver fazendo a meditação, que busque a serenidade, a coerência cardíaca e o silêncio da mente, estamos começando a desenvolvê-lo. E é por isso que é tão maravilhoso quando alcançamos um pequeno progresso na meditação. Porque sentimos a luz que vai se manifestar em nós. Então, terminando por aqui hoje,
num pequeno resumo, existem essas 3 mentes em cada ser humano vivente. O que nós precisamos é aprender a utilizá-las de forma consciente. Exemplos: nunca ler mais que 30 minutos, 40 minutos. Muito pausadamente. Podemos ler também as coisas mais simples dessa forma, mas os ensinamentos dos mestres não podemos ler rápido, porque não haverá tempo suficiente e estamos submetidos ao tempo. Quando terminarmos o 3º parágrafo, já não lembramos mais o que o mestre escreveu na linha de cima. Isso nós dizemos como que mastigar os ensinamentos é exatamente isso. Não é pegar o alimento e engolir, como muitos de nós fazem durante o almoço. É mastigá-lo com muita paciência. E quando chegarmos a notar um certo cansaço, porque não estamos mais entendendo aquilo que está escrito ou que estamos ouvindo, paramos. E vamos para outra atividade. Mais tarde voltamos. E vamos ver que todas as energias se renovaram e aquelas frases que nós não entendíamos, nós começamos a entender e assim sucessivamente. Então, educarmos a nós mesmos na leitura e na quantidade de leitura e de coisas visuais, porque hoje em dia temos a mídia, né, que nos instrui também. Mas devemos colocar uma coleira, uma guia nesse cachorro, para que ele não se torne insaciável. E não chegaremos ao lugar algum. Onde chegaremos é o desequilíbrio emocional, o estresse. Que toda atividade que requer muita energia causa se não estamos bem equilibrados. A mente intermediária é que nos lembra de que tudo que achamos que é verdade nesse mundo passou pelo filtro do ego e merece um exame mais profundo. Sofremos muitas vezes porque acreditamos em mentiras. E devemos nós mesmos experimentarmos o que é a verdade e compreendermos o que é a mentira dentro de nós. E a mente interior profunda acontece quando nós começamos a equilibrar esses 2 outros aspectos com a prática de meditação interior profunda. Então ela surge como uma nova forma de obter informações que os livros não são capazes de nos oferecer. Por hoje, era isso. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, coloquem aí no vídeo as perguntas. E se acharem conveniente, nos escrevam através deste e-mail que está em cima. Lembrando que é também, como dissemos no início, a porta de entrada para o grupo Tolteca 3 no Telegram, que é o nosso grupo inicial, onde ali teremos acesso a diversos outros conhecimentos que não são publicados no YouTube devido à natureza da profundidade. Então é preciso a pessoa ter maior interesse e demonstrar esse interesse na prática para poder ser beneficiada com conhecimentos e práticas que, de outra forma, ela nunca daria importância. E seria um desperdício de tempo e de vida. Então fica aqui para vocês um grande beijo nos seus corações, e que, mais uma vez repetimos, a paz do ser esteja sempre conosco. Grande abraço.